de diplomata e bisneta de jurista e membro da Academia Brasileira de Letras. Nasceu em Genebra, na Suíça. Até 18 anos morou em vários países. Foi modelo antes de iniciar sua carreira artística. É atriz e reúne excelentes trabalhos no teatro, no TV e no cinema. Por sua atuação no filme Bar Esperança, ela ganhou o Kikito de melhor atriz. Driblou vários preconceitos para se estabelecer na profissão. Hoje, ela figura entre as atrizes de grande reconhecimento. É com muito prazer e alegria que eu converso com a Sílvia Bandeira. Obrigada, Sílvia, pela presença no programa. Obrigada a você, Rogéria. Uma alegria ter você aqui. Imagina. Muito bom. E que pedigree de fôlego seu, hein? Tá vendo? Eu ganhei o prêmio de melhor atriz de teatro no meu último trabalho, que é Marlene Dietrich, da Lerge. É verdade. É que o Bar Esperança ficou marcado Ficou na gente marcado, pra mas todo teve sempre. tanta coisa depois disso, né? Nossa, uma história maravilhosa. É isso aí. E que você começou a driblar aos 18, quando chegou aqui, foi isso? Foi, exatamente. Eu não comecei... Foi diferente, eu casei muito jovem, numa época que meu pai queria que eu fosse diplomata, eu ainda não sabia o que eu queria ser, eu tinha começado filosofia na Austrália, aqui eu revalidei a papelada para fazer comunicação na Santa Úrsula, e aí eu disse, é mais fácil eu casar, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer alguma coisa. Mas você já namorava já com namorava, seu marido, já namorava. E aí, depois de casar, é que eu comecei a pensar que não dava só para ficar casada. Quer dizer, essa inquietação numa época em que o feminismo estava começando, né, com Gloria Steinem e várias pessoas que faziam e que falavam, para mim já era natural que eu ia fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Como eu era muito fotografada na época, como socialite, jovem, bonitinha e tudo isso, eu comecei a dizer, por que eu vou fotografar de graça? Eu estou achando graça ser capa de manchete, disso, daquilo, eu vou faturar com isso. E aí eu comecei a posar como modelo. Aí você integrou uma agência de modelos que na época que era da Mila Moreira. Foi a primeira que começou aqui no Brasil, que era Shoot. Que era mesmo. Com Trípoli, com a Mila Moreira. Isso. Aí eu fiz alguns trabalhos profissionais. Mas aquilo não me satisfazia, a não ser no sentido do ego e de ganhar meu dinheirinho, mas eu queria uma coisa a mais. Quando eu fiz tablado, alguns anos depois, eu me encontrei. Mas você foi para o tablado por essa busca sua de querer fazer alguma coisa? Uma busca incessante de querer fazer alguma coisa. Eu cheguei a trabalhar, trabalhei como vendedora numa loja. Eu me lembro que depois de 3 meses o dono da loja, ele virou-se e disse, Sílvia, você não vende nada e você está afastando as pessoas, porque dizem é caro e você concorda, é caro sim, eu não tinha talento para vender. Então, mas eu procurei várias coisas, usando os idiomas que eu sabia falar, sendo fluente em vários idiomas, eu disse, por que não fazer tradução simultânea? Isso. Mas nada daquilo era o que me preenchia ou gratificava. Como eu represento desde pequena, o que eu quero dizer com represento desde pequena? Quando eu tinha 4 anos eu comecei a fazer balé. E a sensação do primeiro aplauso aos 4 anos de idade, porque eu fiz aquele, como é que é em português? Split. É absurdo que algumas palavras espacar. A gente fala em francês, né? O nome do passo do balé mesmo, né? Não, mas é quando você abre a perna completamente. E eu me esqueci a palavra original. Então, todos os pais e as mães, todo mundo, parabéns. Aí eu disse, como é gostoso receber aplauso. E aí eu fiz uma primeira peça aqui, numa das passagens dos meus pais no Brasil, entre um posto e outro, né, papai sendo diplomata, que eu me lembro que era Jardim da Infância e eu fui convidada para ser a Branca de Neve. E na hora do beijo para ressuscitar a Branca de Neve, o tal do príncipe ficou com vergonha. E eu fazia assim, se não beijar, não vou acordar. E aí todo mundo às gargalhadas. Então, essa coisa de representar pintou muito cedo. Já estava no teu já inconsciente, já estava com você. Já estava aconteceu, você fez o clique quando você começou a ser modelo. Como você disse, você foi filha de diplomata, quer dizer, foi não, você né? E você viajou muito, trabalhou muito, você viajou muito, na verdade. Não ter um porto atrapalhou um pouco a tua vida ou isso te foi benéfico de algum jeito? É benéfico se eu tiver que reconhecer que eu sou uma pessoa que tenho uma cultura natural que não foi só estudada. Quer dizer, a partir do momento que eu fui alfabetizada em inglês, o primeiro idioma foi francês porque eu nasci em Genebra. Então, ser uma pessoa que se sente bem em qualquer país foi uma coisa muito positiva. Mas tem uma coisa triste para a criança e para o adolescente,
que é não ter suas raízes. Eu tinha saudades, era do Brasil, era do futebol, do carnaval, da farofa, do Guaraná. Eu nem gosto tanto de Guaraná, mas o que eu quero te dizer é que eu queria rever minha família, minhas origens, e não, eu tinha que conviver com os cangurus na Austrália. Era complicado. E você fazia alguma coisa para ter um pouco dessa vivência do Brasil com você? E a música, né? A música, né? Eu me lembro, dependendo da época, a gente tinha sempre algum... Era Chico Buarque, eu me lembro da Maísa, estou falando dos que ficaram na memória, né? Caetano e Clara Nunes, enfim, aquela música brasileira é que tocava, né? Pra gente. E eu estava ouvindo, né? Claro, porque na realidade eu estava ouvindo o que estava acontecendo no país naquele momento, né? Você veio para cá em que época mais ou menos? Você chegou no Brasil quando? Definitivamente? Em 68. E aí você, poxa, no auge da ditadura, né? E sem noção de nada, e sem cobrada de alienada. Isso. Como é que eu podia não ser alienada? Eu fui colonizada por outras tribos que não daqui. E as pessoas que falavam umas coisas absurdas, eu dava a impressão que eu era assim, uma pessoa completamente fora da casinha. Não deixava de ser, mas era uma adolescente que não participou das coisas que tinham acontecido no Brasil. Eu escutava o meu pai falando. Né? Então, o papai engajado, o diplomata que vive lá fora representando seu país, mas que não tem a consciência exata, às vezes, do que está acontecendo aqui. Quer dizer, você precisa ver que eu estou te falando de uma época que não tinha internet, não tinha essa rapidez para você saber. É verdade. Então, eu realmente... Você foi muito cobrada. Você foi muito cobrada por isso, foi. Né? Te incomodou muito essa história? Foi. O primeiro programa que eu fiz na Globo era aquela coisa do 8800, que eu apresentava do lado do Paulo Gracindo. Então, era uma figura que, apesar de decorativa, foi muito comentada na época, porque eu entrava muda e saía calada. E a única frase que eu tinha que dizer era, para os candidatos que ia ganhar aquele prêmio altíssimo, vai continuar ou vai desistir? E a voz não saía, porque eu tive consciência pela primeira vez do que era me comunicar com milhões de pessoas. E eu não tinha preparo nenhum, eu sempre entrei com a cara e a coragem, né? Coragem nunca te faltou, né, não, Silvia? Isso não, é muito bom, isso é verdade. Né? E diga uma coisa, onde você mais gostou de morar? Eu gostei muito da minha vida em Santiago do Chile, porque eu estava começando a ser adolescente, tive muitos namorados, mas isso eu tive sempre. Mas foi uma época rica, porque começaram as festinhas, papai sempre assim, no começo da semana, vai ter uma festinha no fim de semana. Aí a mamãe tinha que seduzir o papai para o papai me deixar ir para a festinha no fim de semana. Então, foi uma vida muito rica no Chile. E também na Austrália, porque era o auge dos Beatles, de uma liberdade maior do que a que existia no Brasil nessa mesma época. Então, Sydney foi uma cidade também que me deixou muito empolgada. Claro que, culturalmente, Paris foi o máximo, mas eu não fui feliz, porque eu era uma aluna... não era das melhores alunas, eu tinha dificuldade em matemática, eu tinha que fazer matemática num idioma que eu não era totalmente íntima, que era o francês, num colégio de freiras que todos os dias criticavam alguma coisa. Eu era aquela brasileira que toma banho todo dia, que fazia estatística. Você toma banho quantas vezes por semana? Para o francês é uma loucura. Pelo menos na época diziam que Paris acabaria a água se tomassem banho todos os dias. Mas é em função do clima. O clima lá é muito mais frio, então não há essa necessidade que nós temos, né? Então, eu me lembro. No nosso caso, nem é só cultural, é real. É real, exatamente, calor e tudo. Mas eu me lembro que diziam assim: Sylvia, ne fait rien, não faz nada, e ce parfume. E é muito fantasiosa. Ce parfume é que eu me perfumava, porque eu adorava entrar com água de colônia, isso era um caos. E, Silvia, você chegou no Brasil, antes de você chegar na Globo, você trabalhou no SBT. Você fez algumas coisas com o Silvio Santos, não foi? Ele que te descobriu? O que acontece é que quando eu fiz... eu fiz um programa... eu era jurada do Silvio Santos Diferente, que era um programa que só pintava, que só acontecia nas quintas-feiras à noite. E eu desenvolvi um personagem que fazia muito sucesso. Claro que eu não dizia para ninguém que aquele personagem não era real. Quer dizer, não era real, que eu fiz a loura burra mesmo. Tinha um quadro de piadas e que com os grandes humoristas da época... todo mundo caía na gargalhada e me focavam, eu estava séria. Aí eu dizia assim, não entendi. E fazia um comentário completamente esdrúxulo em relação à piada que tinham acabado de contar. E o Silvio Santos achava aquilo genial, eu era uma gracinha, muito jovem, muito bonita. E aí eu fui chamada para fazer o 8800 por causa desse programa. Do Silvio Santos? É. E aí você entrou, foi aí que você entrou para a Globo? A partir daí que você começou a fazer novela?
Não, novela demorou Demorou. ainda. Você fez linha de shows muito tempo. Fiz linha de show, exatamente. Teve algum preconceito porque você veio da linha de shows? E depois chegou a ser atriz? O que acontece é que quando eu fui chamada para fazer O Sonho a Mais, que eu já entrei como protagonista também sem experiência e também com a cara e com a coragem, que foi uma novela de muito sucesso, mas era uma novela muito louca, porque o Neila Torraca fazia 4 personagens, sendo que 2 eram personagens femininos. Então era uma novela à frente do tempo, eu acredito. Isso foi em 85. Mas eu fui chamada para fazer a novela, apesar de vir da linha de show, porque o computador não estava achando a atriz que fizesse aquele personagem. A Vera Fischer parece que não aceitou porque tinha outros compromissos. Tinham outras atrizes que, por algum motivo, acabaram não fazendo, e eles deram os dados que eles queriam para a atriz, e aparecia eu, e por isso eu fiz esse papel. E aí, daí para frente, você começou... Aí começou, ou era teatro, ou era novela, aí foi variando, né? E você já havia estudado no tablado? Já havia estudado no tablado. Que foi E essencial para você como atriz, né? Essencial foi a prática com grandes atores. Como a minha primeira peça foi ao lado da Marília Pêra, do Marco Nanini, que aliás ganhou o prêmio Alérgio no mesmo ano que eu. É verdade. O Geraldo Alves, que não está mais aqui, Marília Pêra, que eu amava e amo de paixão. Então, eu durante um ano, e era dirigida pelo Jô Soares. Então, essa peça, durante um ano, eu pude conviver com os maiores atores brasileiros que a gente tem. Então, eu sou observadora, eu ficava observando. O tablado foi importante como um primeiro passo para ser atriz. Mas eu acho que o brasileiro, ele é muito safo, no sentido de que ele faz musical hoje melhor do que todo mundo, sem o mesmo preparo, com todo o profissionalismo, mas sem o mesmo preparo, muitas vezes, que você sabe que um americano ou um europeu tem. Que já nasce tendo. Já nasce ator tendo. lá já nasce a gente aqui tem que se virar nas mil. Exatamente. Na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas, os atores, eles nascem já fazendo isso, cantando, representando, Exatamente. dançando. Faz Aqui não. tudo, aqui não. Aqui não se é prepara assim. na hora que você vai fazer. E agora sim, a gente está começando a formar uma galera que é mais específica de musical, e é maravilhoso isso, né? E mas que não galera, era assim. né? Não era. É porque nós somos bons. Eu acho que o Somos brasileiro mesmo. é bom. Eu costumo Tá dizer que a entendendo? gente só perde para o primeiro mundo no dinheiro. É verdade. No talento, é verdade. na criatividade, nós somos imbatíveis. E na falta né? de disciplina, que é o que acontece politicamente falando também, né? É verdade. Se tivesse uma coisa mais... Você acabou de citar que você entrou numa novela que era à frente do seu tempo e que só tinha atores e atrizes já experimentados, gente já muito conhecida, como você citou. Teve medo, Silvia? Medo não, mas eu tive que aprender na raça, porque eu me lembro que às vezes eu estava no meio de uma fala e uma determinada atriz, inclusive muito experiente, conhecida, respondia e me cortava no meio. E eu, em vez de dizer assim, mas eu não falei meu texto, hoje não há a menor possibilidade de alguém cortar um texto meu, mas o que é a experiência, né? Quer dizer, a experiência é isso. Eu, na época, via que a pessoa tinha me interrompido e ia com a frase seguinte, sem saber que eu tinha todo o direito, ou que alguém poderia ter dito, ela não falou a frase toda. Então, claro que não foi medo. Mas você tinha essa noção naquele momento? Não, eu vi que eu tinha sido interrompida, que eu tinha mais coisas para falar, mas eu disse, bom, vai ver que é assim mesmo, e deixar ela passar. Né? Depois você foi tomando consciência que não era nada disso. Que não é nada disso. O teu melhor exercício foi fazendo? Foi, sem dúvida alguma. O ator precisa exercitar a profissão. Quer dizer, todos nós, cada um na sua área, a gente tem que fazer. Quando eu estou muito tempo sem fazer teatro, no começo, é o coração que bate, a boca que fica seca, porque a cada vez você está recomeçando. E todo dia é uma novidade. É uma novidade. No teatro, principalmente. No teatro, até porque o público é diferente, você está diferente, né? Qual é o teu lugar de conforto como atriz? O lugar que eu prefiro, onde eu me reabasteço, que me enriquece, que eu sinto uma magia muito grande, é no teatro. Mas eu adoro também a hora do gravando. A diferença é que a televisão é a arte do esperar. Então eu fiz uma novela deliciosa, que foi Sol Nascente, que terminou agora, não tem nem um mês. E você estava ótima. Eu adorei, linda, adorei. Eu estava feliz nessa novela, muito feliz. Sabe quando você diz assim, sou feliz e sei? Só que numa novela, você só tem a magia quando você está contracenando com o outro ator, algum momento importante. Eu tive cenas lindíssimas com a atriz Maria Joana, que fazia minha filha, e quando a gente entrava na emoção do gravando, mas até chegar ali são horas, porque aí tem a cidade cenográfica, porque aí tem a condução que vai te levar, quer dizer, você pode passar 15 horas
dentro de um estúdio. E gravar uma. E gravar uma. Claro que aquela 1 hora é uma maravilha, mas verdade. é diferente do teatro. Teatro, você chega 1 hora antes, 2 horas antes, se maquia, se prepara, entra, faz o seu trabalho e vai embora. E tem uma troca mais imediata também, Tem. né? Você A sente o resposta público vem, na né? hora. O outro você sente depois. Claro, Né? Que também a é muito bom. visibilidade é maravilhosa também, Não. é inegável, né? Não, e o reconhecimento é muito bom. Eu sempre digo que talvez eu nunca tenha me deslumbrado com o sucesso, que é uma coisa efêmera assim, de altos e baixos, porque eu digo que, como eu era sempre a estrangeira, la brasilienne, the Brazilian, la brasileira. Então, eu era um ser diferente. Eu me acostumei com isso. Então, quando alguém olha para mim e diz assim, e olha lá, é aquela atriz, e Silvia, eu acho isso tão natural como era eu sendo uma pessoa diferente naquela época. Eu não sei o que é não ser reconhecida. Isso De alguma forma. Isso para um ator é fantástico, É muito né? bom. Para uma atriz é fantástico. É. Silvia, você tem duas coisas que você teve que acho que foram positivas, mas eu queria que você falasse. E eu sei que você lutou para se impor. A sua beleza, que existe desde sempre, você continua linda, esplendorosa, iluminada, mas a vida inteira foi muito bonita. E a questão de ter sido filha de diplomata, vir de um berço que a gente chamaria, vamos dizer assim, de um berço de ouro. Você teve que driblar muita coisa para se impor. Eu queria que você contasse isso pra gente no próximo bloco. Tá bom. Agora a gente faz um rápido intervalo e voltamos já já com mais perfil para você e a Silvia Bandeira. Não sai daí não, que é rapidinho.